Minas Urgente. Oferecimento. Novo amaciante Tufi concentrado com óleos essenciais. 10 vezes mais perfume. Fake news e morte. Polícia encerra investigação sobre a morte de jovem em Araguari que foi envolvida em mentira junto com o famoso da internet. A partir do momento que essa notícia caiu nas redes sociais, como a pessoa envolvida era um humorista famoso no Brasil inteiro, várias pessoas começaram a fazer juízo de valor sobre esse suposto relacionamento. Quebrou a pata do cachorro com um capacete. Entregador é indiciado criminalmente por maus tratos. Diante disso, mais o conjunto probatório carreados aos autos, nós concluímos que ele praticou o crime de maus tratos animais. Precisa de um choque. Fiação elétrica de escola é roubada pela 5ª vez. É um CMEI que as diretoras, todas as professoras são super atenciosas, estão aqui trabalhando, estão colaborando com a gente, então a gente precisa que o poder público, de uma forma ou de outra, nos auxilie aqui. Motoristas de aplicativo divididos. Regulamentação federal da profissão gera polêmica. Médico do Povo, vamos falar da sua saúde ao vivo com o especialista. Mande sua pergunta pelo Bandzap. Hoje é quarta-feira, 6 de março, Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você, desejando a todos uma ótima quarta-feira. Eu sempre pergunto, né? Já é quarta-feira ou ainda é quarta-feira? Mas calma que tem muita água para passar debaixo dessa ponte e muita informação para você aqui no nosso Minas, que eu sempre falo. Jornalismo dinâmico, com credibilidade para fazer a diferença no seu dia é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. Ó, o Bandzap liberado aqui para você mandar o seu comentário, as suas críticas, a sua bronca. Claro, eu faço questão da sua participação, tá? Lá no YouTube também a gente está ao vivo. Se você for pro seu compromisso daqui a pouco, pode continuar assistindo. Tem informação para você nas redes sociais da Band Triângulo, tudo @Band Triângulo. Minhas redes sociais também aí, @Bagnetti, segue lá. Tem uma turma que me mandou mensagem hoje aí, então, falando, Bagnetti, você podia me ajudar, a gente quer fazer umas entrevistas com os vereadores. Vou ajudar a turma aí a fazer esse trabalho de escola, tá certo? E olha só, hein? Hoje é dia da gente falar da sua saúde, hoje é o dia do quadro Médico do Povo, então você já pode mandar as suas perguntas. Vou pôr o Bandzap de novo na tela para você. Você manda o seu nome, a idade, tá certo? A cidade que você está nos assistindo e relata rapidamente o probleminha aí, a sua dor, né, a sua dúvida, que o nosso Médico do Povo responde para você. Tá combinado? Olha só, daqui a pouquinho você vai ver então o caso dessa jovem de Araguari que teria tirado a própria vida depois que foi envolvida em uma mentira, em uma fake news, aí relacionando o nome dela e um famoso da internet, o comediante Whindersson Nunes. Muito bem, a investigação foi concluída pela Polícia Civil e esse caso teve uma reviravolta. Tá? A vida dessa jovem, nada vai trazê-la de volta, mas é surpreendente aí então a forma, né, o que essa investigação trouxe à tona e serve de alerta aos pais. Serve de alerta a toda a comunidade, tá certo? Daqui a pouquinho também eu quero te mostrar esse caso do motociclista que quebrou a patinha de um cachorro com um capacete. Você se lembra dessa imagem, uma imagem aí então que gerou revolta, uma imagem controversa. Ele, e aí então, maltratou o cachorro de propósito ou estava se defendendo de um ataque? Pois bem, a polícia entendeu que foi maus tratos, vai responder criminalmente, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou trazer todos os detalhes para você. E qual a sua opinião? Manda para cá sua mensagem no nosso Bandzap, faço questão da sua participação. Volta, meu jovem, é isso mesmo. A gente começa mostrando que, olha só, um colégio, uma escola, né? Aí então já foi atacada por diversas vezes. Tá tudo errado. Tá tudo errado, tá certo? Vamos começar falando aqui então da falta de segurança no bairro Martins, em Uberlândia. A gente tem mostrado uma série de casos nesse bairro, um dos mais tradicionais aqui da cidade, comerciantes que não têm um minuto de sossego. O problema é que é generalizado. Apesar aí do trabalho ostensivo preventivo da Polícia Militar, olha, a quantidade de casas ali não tem dado sossego à população e eu mostro para você na reportagem.
Observe a audácia dos criminosos. Mesmo com a rua repleta de câmeras de segurança, eles não se intimidam. Com ousadia, invadem esta clínica odontológica na rua Alexandre Marques. Nem o muro alto é capaz de detê-los. Dias depois, a mesma ação se repete no endereço vizinho. O prejuízo após a ação criminosa levou os responsáveis pelo espaço a reforçarem a segurança do estabelecimento. No entanto, isso não foi o suficiente para diminuir a sensação de insegurança. Na verdade, é a quarta vez que eles entram aqui. Sempre que eles entraram aqui, a gente sempre procura investir em melhoria, né, para evitar ao máximo, né? Apesar que para eles não, sempre eles dão um jeitinho, né? É que todo mundo, toda a vizinhança aqui já foi, né, alvo disso, né? Então, aqui pode contar os que não foram. E a gente já é a quarta vez. Então, você nunca está tranquilo. O problema da falta de segurança no bairro Martins é antigo. Os crimes são cometidos principalmente por usuários de drogas. Muitos moradores defendem um policiamento mais ostensivo, principalmente na faixa das 18 horas às 7 da manhã. Na Praça Nicolau Feres, o problema da insegurança está relacionado aos usuários de drogas, que intimidam os moradores do entorno em busca de dinheiro para sustentar o vício. Aqui no bairro Martins, nós temos uma extensão comercial enorme, uma gama enorme de comércio. Nosso bairro, a gente fala que ele é um bairro diurno, porque ele tem uma grande movimentação das 7 às 18 horas da tarde. Diante disso, os moradores de rua, que nós hoje abrigamos a segunda maior população de rua do estado, esses transeuntes, eles começam a andar nesses locais, principalmente na região de Clínicas, que é da Vasconcelos até Getúlio Vargas. E com isso, eles acabam cometendo furtos. No entanto, há quem garanta que a situação já foi pior. O senhor Joaquim, por exemplo, relata que após a instalação das centenas de câmeras de segurança e da rede de vizinhos protegidos, as ocorrências diminuíram. Eu venho diariamente aqui na Praça Nicolau Feres para fazer caminhada de manhã e aqui tem algumas câmeras no entorno, mas para monitorar a praça, propriamente dito, não tem. Eu acredito que seja porque o poder público não quer assumir o custo dessas câmeras, né? Deve ser por isso. E algum morador do entorno também até agora ainda não se ofereceu para fazer isso. Um agravante dessa região é a proximidade com a rodoviária, onde existem muitos andarilhos, moradores de rua, e essa população fica vagando ali, né, atrás de alimento, de dinheiro, o que seja, e gera essa sensação de insegurança e esses crimes a quem vive no bairro Martins. A Polícia Militar, ela, claro, mapeia toda a cidade, as zonas quentes, aí então, onde os índices de criminalidade são maiores, para atuar com rigor. Mas a gente sabe, a cidade cresce e junto com ela cresce a criminalidade, infelizmente. A própria PM, né, nos informou que mantém uma patrulha ali 24 horas no bairro voltado para a redução de crimes de furtos, além do reforço no patrulhamento durante todo o ano. Né? É uma constante. E repito, a proximidade ali com a rodoviária, vem muita gente de fora para cá em busca de oportunidade, aí não consegue, não encontra o que procura e aí acaba indo para a criminalidade. Você viu aí uma clínica que foi assaltada 4 vezes. Eu vou te mostrar um CEMEI, uma escola, uma unidade educacional que já recebeu a visita dos bandidos por 5 vezes. E sempre a mesma história. Roubam a fiação elétrica, prejudicando as aulas, pais, alunos e funcionários. Só que agora, em Uberaba. A sensação é de insegurança de quem depende do CEMEI para trabalhar e deixar os filhos. Além do mato alto e lixo nos arredores, precisam lidar com a incerteza se no próximo dia vai ser possível realizar as atividades. Os pais lamentam os constantes furtos. Hoje a gente teve que trazer garrafinha de água para as crianças não iam tomar banho. Então o que a gente pede? A gente pede uma postura, alguma providência da prefeitura para com o CEMEI de segurança. Porque nenhuma mãe vai trabalhar tranquila, deixando o filho, sabendo que não tem água, sabendo que não tem energia. É muito triste isso que está acontecendo com o bairro, é um descaso. Aqui neste CEMEI são cerca de 250 alunos que oferece o ensino parcial e também integral. Só neste ano de 2024, o CEMEI já foi furtado
5 vezes. Infelizmente é um fato que tem acontecido recorrente, né? Acho que é a 5ª vez só esse ano. E a gente pede que o poder público dê uma atenção especial aqui para a unidade, que atende os bairros aqui da região. A gente trabalha, nós precisamos deixar os nossos filhos aqui, então que eles fiquem com segurança. A Michele já conhece bem o cenário e cobra uma solução definitiva para ter tranquilidade em deixar a filha o dia todo. Porque é um CEMEI que nos atende, é um CEMEI que as diretoras, todas as professoras são super atenciosas, estão aqui trabalhando, estão colaborando com a gente, então a gente precisa que o poder público, de uma forma ou de outra, nos auxilie aqui, dando mais segurança para o local. O trabalho de reposição foi iniciado e, segundo a prefeitura, seria concluído na terça-feira. Enquanto estávamos no local, foi possível ver os funcionários recolocando parte dos fios roubados. Este tipo de ocorrência gera prejuízo em torno de R$ 1.200.000 por ano com os serviços de recuperação de bens por atos de vandalismo ou furto em prédios públicos, praças, parques e demais áreas abertas. Né? A história se repete, só muda aí a localização no mapa. 4 furtos aqui, 5 furtos ali. Em Uberaba ainda tem a guarda municipal. Do mesmo jeito que a gente elogia que a Uberaba é uma das poucas cidades que tem a guarda municipal, mesmo com a guarda municipal, que principalmente está voltada aí a atenção aos prédios públicos. Olha só o que me acontece numa escola como essa. É brincadeira, né? Camarada que vai lá nem para tomar um choque não serve. Você se lembra do caso do motociclista que agrediu um cachorro aqui em Uberlândia? Então, a Polícia Civil investigou o caso e o suspeito foi ouvido. Carlos Vilela está ao vivo com a gente, você está vendo a imagem revolta, a gente fica por entender o que pode ter acontecido, mas o papel da polícia é justamente esse, o papel da polícia é investigar, tentar entender o que aconteceu. Ele foi atacado e se defendeu ou foi uma agressão aí gratuita a um animalzinho que teve a pata quebrada? Eu sei que essa imagem rodou meio mundo, tá certo? Revoltou a muita gente e a polícia agora vai esclarecer o que aconteceu. Carlos Vilela está ao vivo com a gente, tem as informações. Cadê o Vilela aqui na tela do Minas Urgente? Muito boa tarde, Carlos Vilela. Pois é, Bagnete. Boa tarde para você ligado no Minas. Esse fato aconteceu aí no mês passado, fevereiro, no final do mês, dia 23. Teve uma baita de uma repercussão internacional, porque cai aí nas redes sociais, causou aí mobilização, né, manifestação por parte das pessoas que são defensoras da causa animal e de quem tem um animalzinho de estimação. A imagem mostra aí o entregador chegando, ele chega de moto, desce da moto e quando ele vê o cachorro, ele já tira o capacete e arremessa o capacete contra o animal. O capacete atingiu a pata desse cachorrinho, o cachorrinho saiu chorando. Imagem que chocou muita gente, causa um pouco aí de tristeza, de revolta. E passado algum tempo o rapaz subiu na moto e foi embora. Só que o caso acabou caindo aí na esfera policial, né? Esse rapaz foi identificado, foi intimado, o entregador foi na delegacia prestar depoimento. E hoje nós procuramos o delegado-chefe da 9ª RISP aqui em Uberlândia, até porque o inquérito foi instaurado e foi concluído e já foi remetido aí agora para a esfera do Poder Judiciário. Vamos ver a explicação do Dr. Marcos Tadeu de o que aconteceu, o que pesou nesse inquérito aí sobre esse entregador. Veja. Analisando as imagens, nós percebemos uma desproporcionalidade nas condutas desta pessoa. O cachorro não o atacou, ele diretamente golpeou o cachorro, atirou contra o cachorro o seu capacete, lesionando. Diante disso, mais o conjunto probatório carreados aos autos, nós concluímos que ele praticou o crime de maus tratos animais, conduta esta tipificada na Lei de Crimes Ambientais e que foi agravada pela Lei Sanção, a famosa Lei Sanção. Está aí, doutor Marcos Tadeu, delegado-chefe da Polícia Civil em Uberlândia. E a gente agora, Bagnete, aguarda aí todo o trâmite. Esse rapaz vai responder aí ao processo, vai ser intimado aí a depor também na esfera judicial. E a gente sabe que a lei hoje em dia, Bagnete, não é nem um pouquinho branda quando se trata de agressão contra animais. Isso sirva de exemplo aí para quem tem mania de tacar pedra e outras coisas em animais de estimação, não é mesmo? Né? A polícia falou, tá falado, né, Carlos Vilela? Mas imagina o quanto de situação semelhante não acontece. Mas esquecem que hoje a gente vive num grande Big Brother, tudo é filmado
e nada passa impune. Esse é o bem da verdade, mas que deve acontecer um monte de barbaridade por aí que ninguém fica sabendo, você pode ter certeza disso. Obrigado, Vilela. Daqui a pouco está de volta ao vivo aqui no nosso Minas Urgente. Deixa eu te contar, nesse domingo agora tem sorteio especial com caminhonete, moto e muito dinheiro para você. É isso mesmo, gente. Estou falando do Triângulo da Sorte, uma caminhonete Rampage, uma moto Honda Bros 160, mais R$40 mil só no quarto prêmio. Ajude e concorra, tá? Porque no primeiro prêmio são R$12.500, no segundo mais R$20 mil e no terceiro R$40 mil. Agora no quarto prêmio uma caminhonete Rampage, uma moto Honda Bros 160 e R$40 mil para você. Já pensou? E nos giros da sorte são mais 20 prêmios de R$1.500 cada um. Olha só. Domingo tem sorteio especial com caminhonete, moto e muito dinheiro. Isso mesmo, uma caminhonete Rampage mais uma moto Honda Bros 160 mais R$40 mil só no quarto prêmio. No primeiro prêmio, R$12.500, no segundo, R$20 mil, no terceiro, R$40 mil. No quarto prêmio, uma caminhonete Rampage mais uma Bros 160 mais R$40 mil só no quarto prêmio. E no giro da sorte, 20 prêmios de R$1.500 cada. É caminhonete, moto e muito dinheiro. Ao comprar o Triângulo da Sorte, você contribui com a Pai Brasil. Garante seu Triângulo da Sorte. Eu vou fazer um intervalo rapidinho aqui no Minas. Na sequência, eu já volto com o Médico do Povo e as suas perguntas. Não saia daí. Terça e quarta do Hortifruti é no Bernardão. Mamão formosa, limão, coco seco, abobrinha, abóbora cabotiá ou repolho verde, R$ 3,98 kg. Café pilão, 500 gramas, R$ 9,98. Pernil ou paleta suína com osso pururuca, R$ 12,98 kg. Coxa com sobrecoxa de frango congelada, R$ 6,79 kg. H2O, limão ou limoneto, 500 ml, R$ 2,99. Ovos brancos, Rancho da Lua, cartela com 20 unidades, R$ 11,98. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. O Cicobi Aracop tem tudo o que você precisa e o melhor, pertinho de você. Comodidade no digital e também no presencial. Afinal, estamos em 24 localidades, com 31 pontos de atendimento. Abra sua conta e passe a contar com soluções financeiras sob medida para você, para a sua empresa e para o agronegócio. Cicobi Aracop. Deixe o cooperativismo te surpreender. Afinal, é aqui onde todos cooperam e crescem juntos. Universidade do Agro apresenta AgroBand. Agora na Band, você fica muito bem informado. O AgroBand traz para você as principais informações do agronegócio em tempo real. Diariamente no AgroBand News, em 2 horários. Aos domingos, reportagens especiais às 7h30 da manhã com histórias inspiradoras, tecnologia no campo, o trabalho do produtor rural, sustentabilidade, entrevista e análise do mercado agropecuário com quem entende do assunto. Eu, Everton Fernandes, te convido a assistir o programa AgroBand aqui na tela da Band Triângulo. Eu te espero. Toda quarta-feira é dia da gente falar da sua saúde aqui no quadro Médico do Povo, com ele, doutor Rodrigo Penha. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Magnete, você? Saúde tá boa? Ótimo. 100%? Então vamos lá, que tem muitas perguntas aqui, o pessoal tem que dar atenção à saúde. Ó, vamos começar com a pergunta aqui da Paula, estamos acompanhando o Jardim Holanda, ela até falou o seguinte: Magnete, eu já tinha que ter saído para o serviço, mas eu vou esperar um pouquinho que eu quero ouvir o doutor Rodrigo Penha. Depois o senhor dá um atestado para ela, né? Pode combinar. Então tá combinado. A Paula conta que o marido tem 49 anos, fez cateterismo, agora vai fazer revascularização da artéria. Uma está entupida, a outra 60%. Ela quer saber qual a diferença da angioplastia e a revascularização da artéria, doutor. Paula, excelente pergunta, viu? Tem muita gente que tem essa dúvida, né? Então ele fez o cateterismo, é só o diagnóstico, é só o filme de como está a circulação do coração. A angioplastia seria a colocação de um stent naquele local da obstrução. Então, hoje, 90% das obstruções a gente trata com essa angioplastia. Pode ser 1, 2 ou até mesmo 3 vasos. A revascularização é quando a equipe médica, o cardiologista, o hemodinamicista e o cirurgião cardíaco optaram por colocar atalhos, artérias de atalhos que podem ser retiradas da perna, que são as safenas, ou retirada de uma artéria aqui no tórax, que é chamada mamária. Quando que opta por a revascularização cirúrgica, aquela cirurgia de peito aberto, vai ter que abrir o peito.
quando essas obstruções são muito complexas. Por exemplo, elas estão envolvendo bifurcações, ou quando ela envolve o tronco da coronária, que é uma região proximal, ou quando são várias obstruções. Isso geralmente acontece, eu estou achando seu marido muito jovem, mas geralmente acontece em pacientes que são diabéticos, mal cuidados, ou pacientes que são tabagistas por muito tempo. Essas duas condições levam a obstrução em múltiplos lugares. Aí, a melhor opção neste momento é a revascularização. E depois, mais para frente, pode ser até que ele precise de uma angioplastia ou não. Mas a revascularização acontece quando são múltiplas lesões em lugares complexos que não dá para abordar com stent. Muito bem explicado. Agora a nossa amiga pode ir para o trabalho tranquila, né, doutor? Obrigado pela sua pergunta. O Luciano, aqui de Uberlândia, ele gostaria de entender o que é o termo atrofia das carótidas. Atrofia, toda vez que está o termo atrofia, significa hipodesenvolvimento ou redução do tamanho, redução do volume. Atrofia renal, seu rim é pequenininho. Normalmente as carótidas, elas não são iguais uma das outras. Então, às vezes, você pode ter uma carótida que desenvolveu mais e a outra que desenvolveu menos. Não é um termo muito usado, não sei se você leu corretamente. O que a preocupação nossa mais com as carótidas é a hipertrofia, é quando acontece o contrário, quando acontece o aumento ou o espessamento da parede da carótida. É o que mais acontece, é o mais comum. A atrofia de carótida é muito rara, quase a gente nunca vê isso, mas provavelmente o que você deve estar lendo aí é uma hipertrofia ou um engrossamento da parede da carótida, por colesterol alto, por pressão alta ou pela própria idade e genética. Tem que cuidar, porque está a risco de evoluir com AVC, que é o acidente vascular cerebral. Doutor, vamos mais uma aqui rapidamente. O Alexandre Terra está nos acompanhando, conta que está com pancreatite devido à pedra na vesícula. E estou tendo crises constantes. Ele está escrevendo aqui ainda, mas gostaria de uma opinião do doutor. Alexandre, isso é uma preocupação importante, né? A pancreatite, porque o canal do pâncreas, que excreta lá o suco pancreático, e o canal da bile, eles vão ter um final comum para chegar até o intestino, para chegar até ali ao intestino delgado. Então, aquele mesmo canal, se você tem uma pedra na vesícula e obstruiu aquela papila, chama papila duodenal, ele pode voltar o suco pancreático para dentro do pâncreas e levar uma inflamação. Isso é muito grave, né? Então, dependendo do estado, a gente já interna o paciente, às vezes a gente até interna, deixa ele na observação em UTI para operar o mais rápido possível. Então, você já tem esse diagnóstico, mostre o ultrassom rápido para o cirurgião, porque isso você deve ter um momento aí de repouso para desinflamar um pouquinho, mas o caso é cirúrgico. Resolver com cirurgia o mais rápido possível. Inflamação do pâncreas é sempre uma condição muito grave e a gente não deve brincar com isso, não. Doutor Rodrigo Penna segue conosco ao longo do programa. O programa está só começando, muitas perguntas, viu, doutor? Daqui a pouco a gente segue aqui com o nosso médico do povo, tá certo? Você não pode perder. E o secretário estadual de saúde, Fábio Baquerete, chega em Uberlândia daqui a pouco, agora à tarde. Vamos saber, então, a programação, o motivo dessa visita de última hora à cidade de Uberlândia. Gustavo Galvão, que está ao vivo com a gente, tem as informações. Boa tarde, Galvão. Ei, Bagnetti, boa tarde para você. Excelente quarta a todos que acompanham Minas Urgente. O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, portanto, cumpre a agenda hoje aqui no município de Uberlândia, mais precisamente às 16h30, onde ele se reunirá com o prefeito Odelmo Leão. Nas expectativas do escopo deste encontro, Bagnetti, estará, é claro, a explosão dos casos de arboviroses, não só em Minas Gerais, como também o estado em emergência de saúde no município de Uberlândia. Quando nós vamos falar de Minas Gerais, são mais de 170 mil pessoas infectadas, seja por dengue, zika ou chikungunya, e também um levantamento recente feito pela FIENG, que é a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Esse caso de emergência em saúde aqui no estado vai gerar um prejuízo aí de mais de 5 bilhões de reais. Então, a expectativa gira em torno deste tipo de assunto entre Odelmo Leão Carneiro e secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete. Haverá, claro, um atendimento à imprensa após essa reunião e a Band Triângulo com certeza vai acompanhar tudo isso aí de perto. Bagnetti, de volta. Valeu, Galvão. Todos os detalhes, então, dessa visita do secretário estadual de saúde a Uberlândia, você acompanha no nosso Band Cidade, 10h para 7h com Gessione Serrati, e amanhã eu trago para você aqui no Minas Urgente também, tá? Preocupação com a dengue, a gente sabe do cuidado, né,
do reforço que é preciso ter nesse momento para diminuir os casos da doença em todo o estado. E a educação é justamente aí talvez uma das ferramentas, uma das armas mais importantes para a gente diminuir o número de casos de dengue em Uberlândia. O Érico foi acompanhar aí como é que está sendo a rotina nas escolas aqui da cidade e eu mostro para você. Na Escola Municipal Professora Ceci Cardoso Porfírio, a criançada já sabe o que tem que fazer para acabar com a dengue. As lições que são aprendidas aqui vão ser muito úteis em casa. Tem que cuidar do quintal para o mosquito não vir. E não deixar água parada. O projeto faz parte de uma parceria entre as secretarias de Saúde e Educação do município. São passadas orientações pelos profissionais de saúde, em conjunto com as professoras, que vão aplicando atividades na sala de aula. A epidemia que a gente está sofrendo aqui da dengue, a gente sofre também com a ausência das crianças devido à doença. Então, assim, a gente foca todos os dias um pouquinho, explica, traz imagens. A gente tem um apoio, né, aqui na escola já do programa que faz essa conscientização. Então, a gente busca todo dia falar para eles sobre a importância de não deixar água parada. A gente busca a conscientização dos lanches, dos vasilhames dos lanches, do que eles fazem em casa mesmo, do que eles têm muito em casa, que é tampinha de garrafa, é mais o que tenha na convivência. Com o tema na mão, a criatividade ganha formas. São realizadas apresentações. Os alunos ainda criam artes e cartazes. Tudo é feito para que a criançada aprenda da melhor forma como acabar com a dengue. Aqui eles aprendem na prática, né, como que se prever de algum acidente e também, consequentemente, os cuidados que tem que ter para que não leve o mosquito para suas casas. Nesse momento de epidemia, todos trabalham para acabar com o mosquito. O governo do estado criou um material pedagógico. Por exemplo, nessa escola particular, o tema é implementado em todas as matérias, inclusive na robótica. Se a gente girar aqui, esse motorzinho vai girar e vai movimentar a água. Deixa eu ver, gira aí para o professor ver. Que legal, então a movimentação do motor faz com que a água não fique parada. É. Isso vai muito além da educação. A escola ensina a parte acadêmica e com essas atividades extras ajuda a formar cidadãos melhores. Nosso papel enquanto escola, né, e da preocupação que a gente tem com a responsabilidade social. E a gente sabe que as crianças podem se tornar agentes nesse processo. Com certeza, é uma lição que eles nunca vão esquecer e vão passar para frente, vão levar para a sua vida. E deveria ser assim com tantos outros temas, né? Quando a gente fala de economia doméstica e por aí vai. A informação, a educação é a base de tudo. Olha só, mudando um pouquinho de assunto, a gente acompanhou de perto aqui no Minas Urgente as buscas por um idoso desaparecido na zona rural de Carmo do Paranaíba. Ele foi encontrado de ontem para hoje. O César Campos é que está ao vivo com a gente, tem as informações. Boa tarde para você, César. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos. Foram 7 dias de buscas, até que ontem o Corpo de Bombeiros conseguiu aí encontrar o corpo desse idoso de 67 anos. Como você bem falou, a gente acompanhou esse caso desde o início, e o esforço dos bombeiros e de voluntários nas buscas aí por esse idoso. É uma área, a área onde ele foi encontrado é uma área distante da fazenda, mas não foi a mais distante que os bombeiros percorreram ao longo desses dias de busca. Os bombeiros disponibilizaram para a imprensa, Bagnete, inclusive, um mapa que traça todos os trajetos percorridos ao longo desses 7 dias. Juntas, as equipes percorreram 270 quilômetros. Ontem saíram 2 equipes com 4 integrantes cada. Pela manhã as buscas foram concentradas aí próximo à mineradora e à tarde as equipes foram deslocadas para pontos onde ainda não havia sido feita essa varredura. O corpo foi encontrado por volta de 2h13 da tarde, uma área de difícil acesso. A perícia Bagnete foi acionada, realizou todos os trabalhos. Lembrando, esse idoso saiu aí de casa, ele não foi encontrado mais na quinta-feira. Os familiares chegaram ao local, a fazenda estava aberta, a porta do carro também aberta, e desde então eles começaram a procurar esse idoso de 67 anos que tinha mal de Parkinson. As causas da morte ainda serão investigadas e não é a notícia, né, Bagnete, que a gente gostaria de dar, nossos sentimentos aí à família, mas vale também ressaltar o
o trabalho exaustivo dos bombeiros em, repito, 7 dias de buscas. Volto com você, Bagnete. Obrigado, César, pelas informações. Nos resta lamentar e deixar um abraço à família desse senhor aí, né? Agradecer o trabalho do Corpo de Bombeiros. É claro que o final esperado era um final feliz, que ele pudesse ser encontrado com vida, né, e voltasse aí aos braços da família. Minas Urgente vai fazer um intervalo rapidinho, não saia daí. Na sequência, olha só, vamos falar da repercussão aí então da regulamentação da profissão de motorista de aplicativo. Essas imagens são ao vivo da Avenida João Paulo II em Araxá. Não saia daí, eu volto já. Domingo tem sorteio especial com caminhonete moto e muito dinheiro. Isso mesmo, uma caminhonete Rampage mais uma moto Honda Bros 160 mais 40 mil só no quarto prêmio. No primeiro prêmio, R$12.500. No segundo, 20 mil. No terceiro, 40 mil. No quarto prêmio, uma caminhonete Rampage mais uma Bros 160 mais 40 mil só no quarto prêmio. E no giro da sorte, 20 prêmios de R$1.500 cada. É caminhonete, moto e muito dinheiro. Ao comprar o Triângulo da Sorte, você contribui com a Pai Brasil. Março tem Detona Preços aqui no Gigante dos Pisos. Porcelanato Via Rosa 72 por 72 retificado a partir de R$ 36,90. Esse e outros produtos em até 10 vezes sem juros. Detona Preços é só aqui no Gigante dos Pisos. Você está sofrendo com próteses, dentaduras ou falhas nos dentes? Chega de sofrimento. A Odonto Kebor trouxe uma excelente condição para você fazer seu implante. Agende agora mesmo sua avaliação e aproveite essa oportunidade. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet, capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Médico do Povo. Oferecimento Cardion. A primeira clínica privada do Brasil, certificada em qualidade pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. De volta, lembrando que quarta-feira é dia da gente falar da sua saúde aqui no quadro Médico do Povo. Daqui a pouquinho o Dr. Rodrigo Penta está de volta para responder muitas perguntas que estão chegando. Fica aqui o nosso muito obrigado, tá? A Polícia Civil concluiu as investigações do caso da jovem Jéssica Canedo, que ela perdeu a vida depois de uma fake news envolvendo o nome dela e um artista nacional. Deixa eu voltar com o Gustavo Galvão, que esteve com a Polícia Civil hoje de manhã na cidade de Araguari e o caso teve uma reviravolta. Claro, né, assustou a todos, a partir do momento que uma jovem bonita como essa, um futuro pela frente, aí então perde a vida, né? O nome dela relacionado ao Whindersson Nunes, que é um comediante conhecido em todo o Brasil, principalmente na internet. A polícia, claro, não mediu esforços para tentar entender o que aconteceu e o resultado eu vou contar para você agora. O Gustavo está pronto? O Gustavo está pronto? Deixa eu chamar o Gustavo então, que esteve lá na delegacia, conversou com a Polícia Civil de Araguari, né, Gustavo? A gente não está escutando o Gustavo, você viu aí que deu um BOzinho aqui, daqui a pouco a gente volta a falar desse assunto, ele vai trazer todas as informações, esteve com o delegado que está presidindo o caso, tá bom? Vamos falar então, daqui a pouco a gente volta, quero mais informações a respeito disso. Os motoristas de aplicativo ficaram divididos sobre o projeto de lei que regulamenta a profissão, né, e que tem como medida básica garantir direitos aos trabalhadores. Isso porque, segundo quem é do ramo, o projeto pode piorar a situação dos trabalhadores. Vamos ver na reportagem. Daniel é motorista de aplicativo em Belo Horizonte há 3 anos e não gostou do projeto de lei. Não vai ser bom para ninguém, né? Nem para o motorista, nem para o passageiro. E, consequentemente,
A única pessoa que vai ganhar, né, digamos assim, seria o próprio governo com a arrecadação dos impostos. O projeto de lei complementar PLC visa garantir direitos mínimos para motoristas de aplicativos. A ideia seria melhorar a segurança, saúde, remuneração, previdência e transparência. A possível regulamentação caiu como uma bomba para a classe. A expectativa de algo bom pode piorar ainda mais. Como que, por exemplo, uma categoria que não tem autonomia para poder escolher o número de viagem, escolher o formato de trabalho, se torna autônomo, sendo que continua prestando serviço para a plataforma de forma CLT. Então não justifica. Segundo o presidente da Frente de Apoio aos Motoristas de Aplicativos e FEBRAP, Federação dos Motoristas por Aplicativo do Brasil, pelo PLC, o motorista passa a ser taxado com INSS em 27,5%, sendo que 7,5% o motorista que paga e 20% a plataforma. A Frente de Apoio acredita que a lei possa tirar a autonomia dos motoristas, sendo vinculado direito a sindicatos. Ela vem prejudicar, piorar, dificultar, por quê? O motorista não tem ganho, né? Na verdade, ela veio taxar o motorista com impostos, taxas a mais e limitar também o motorista em 8 horas só diárias trabalhadas. Antigamente a gente podia trabalhar 12 ou mais, então ele limita em 8 horas e o valor por hora não contempla a nossa necessidade. Nós precisamos ganhar por quilômetro rodado e tempo, não por hora, como está propondo o governo. O governo não nos ouviu. Ficamos de fora. O governo apenas deu voz às centrais sindicais, que não nos representa, e também às plataformas e o governo. Segundo dados do IBGE, em 2022, o Brasil tinha 778 mil pessoas que trabalhavam como motorista de aplicativo de transporte de passageiros. Aqui em Minas Gerais, são cerca de 150 mil motoristas por aplicativo. Só em Belo Horizonte, são aproximadamente 70 mil. Essa semana, a Federação dos Motoristas por Aplicativo do Brasil protocolou no Congresso Nacional um projeto de lei construído pela própria categoria com apoio à Frente Parlamentar de Defesa dos Motoristas. Para esse advogado trabalhista, a regulamentação é importante, mas tem que ouvir os dois lados. Tanto a regulamentação quanto a discussão são essenciais. Haja vista que, atualmente, a categoria está desamparada por qualquer direito. O projeto de lei, ele acertou na intenção, mas acredito que ele errou na forma, pois não foi feita uma consulta ao maior interessado, que é a classe trabalhadora. A gente sabe da quantidade de pessoas hoje que sobrevivem em função aí dos aplicativos, né? A intenção é resguardar o trabalhador, mas pelo que a gente entende através da reportagem é que aí faltou consultar os próprios motoristas de aplicativo. Com essas imagens eu vou fazer agora, olha só, uma pausa aqui nas notícias para a gente continuar falando da sua saúde no quadro Médico do Povo. De volta com o doutor Rodrigo Penha, o nosso Médico do Povo. Antes que a gente infarta aqui, hein, doutor? Antes que a gente infarta, vamos firmar o golpe aqui, porque tem muita pergunta. Agradeço a sua participação. Inspira, respira e não fundo. Pira. Pensa umas 3 vezes antes de falar e toca em frente. Doutor, quem está conosco aqui, ó, pergunta muito importante da nossa amiga Jaqueline Martins, lá de Uberaba. Boa tarde, Bagnete. Gostaria de saber do doutor a respeito da minha glicose. Ela está em 168 em jejum. Procurei um médico, fiz os exames, a minha glicose foi constatada em 129 em jejum. O médico pediu para que ela fizesse caminhadas e voltasse ao consultório depois de 3 meses, para ver se ela vai precisar usar medicamento ou não. Gostaria da opinião do doutor. Rogério, obrigado pela pergunta. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia dá como diagnóstico 2 medidas de glicose de jejum laboratorial acima de 120, diabetes tipo 2. Ponto. Tá? É a primeira coisa que você tem que pôr na sua cabeça. 2 medidas acima de 120, feito no laboratório, você tem diabetes tipo 2. O uso ou não da medicação vai depender da consulta ali com o seu médico, para que saiba se você está acima do peso ou não, se você tem como melhorar um pouco a dieta ou não, mas você já tem o diagnóstico de diabetes. Mesmo que você não tome o remédio e consiga trazer essa glicose para abaixo de 100,
você vai continuar sendo uma diabética tipo 2, controlada sem medicamento. Mas um conselho que eu dou, até mesmo antes do diabetes, quando você já tem intolerância à glicose, é que você já inicie o tratamento para não evoluir rápido esse diabetes. Aliás, se você olhar, mais importante do que a glicose de jejum é aquele outro exame que chama hemoglobina glicosilada, ou hemoglobina glicada, que está aí nos seus exames. Procura lá para você ver. E você vai ver que a média de açúcar é bem mais alta do que 120 durante o dia. Então, volte lá com o médico, já inicie o remédio, já perda peso, vamos fazer atividade física e acompanhe, porque você vai ser diabética para o resto da vida, independente de usar ou não usar o medicamento. Doutora Vilma está nos acompanhando aqui no Segismundo Pereira. Ela conta que foi no cardiologista, fez vários exames, o médico disse que não tem nada, tá? 100%. Mas quando ela faz esforço físico, ela sente falta de ar e dor no peito. Ela está com 60 anos. Eu vi, mas quando o médico fala não tem nada, você tem que interpretar bem. Significa que ele não conseguiu identificar, através daquele tipo de exame, nenhuma alteração grave no momento. Não que você não tenha nada, né? Você está sentindo dor, então você tem alguma coisa. Pode não ser nada cardíaco que necessite de um cateterismo ou cirurgia, mas se você está tendo esse desconforto, persista investigando com o médico. Você vai precisar melhorar o seu preparo físico, siga as recomendações de um profissional de educação física para fazer a atividade corretamente e faça outros exames. O cardiologista sempre ele começa com exames mais simples, o eco, o eletro, a esteira, e depois, se persistirem os sintomas, ele vai aumentando os exames. Ele vai pedindo exames, por exemplo, uma cintilografia, que é um exame mais sofisticado, uma tomografia de coronária ou até mesmo um cateterismo para investigar. Então não pare por aí e não se conforme porque não teve nada. Então eu vou corrigir o que o médico falou lá para o seguinte: naquele momento não identificou nada grave, porém você pode sim ter alguma coisa, inclusive de origem emocional, inclusive de origem psicológica, que também tem que ser tratado. Então persista na investigação e no acompanhamento médico. Medicina é um exercício de avaliação e reavaliação. Então sempre na dúvida, volte com o mesmo médico, até pergunte uma segunda opinião, mas sempre reavalie aquele caso. Doutor, olha só, estou com a pergunta aqui da Wanda Espínola. Ela é uma telespectadora antiga, que acompanha o nosso trabalho há muito tempo. Um abraço para você, viu, Wanda? E também fica aqui a nossa solidariedade, os nossos sentimentos a você. A Wanda está nos contando aqui, doutor, que ela perdeu o filho tem 4 dias. Filho com 51 anos, depois de uma cirurgia cardíaca para colocar 3 safenas. E houve uma complicação no pós-operatório com embolia. A Wanda gostaria de saber o porquê da embolia. Ela ressalta que o filho, com 51 anos, era diabético. Wanda, meus sentimentos, né? Em 25 anos de medicina, acompanhei muitos casos de cirurgia e alguns casos de óbito, sim, por complicação pós-operatória. E isso, realmente, você pode ter certeza que a equipe médica ficou muito triste, todo mundo fez o melhor para que ele ficasse bem. Mas existem algumas coisas em medicina que não são previsíveis. Mesmo ele fazendo todo o risco cirúrgico, mesmo indo para a cirurgia, tomando todos os cuidados, existem condições próprias do organismo, que são muito raras, graças a Deus, que às vezes vão predispor, por exemplo, uma doença genética que predispõe uma embolia. E às vezes não é evitável. Por isso que quando a gente vai comunicar ao paciente que ele precisa de uma cirurgia, sempre a gente comunica, existem riscos no pós-operatório que não são evitáveis. Há pouco tempo morreu um cantor sertanejo por um outro problema. Então, infelizmente, isso é uma coisa que acontece na medicina, é raro. Hoje a segurança de uma cirurgia cardíaca é 97%, 98%, né? Mas isso pode acontecer, infelizmente. Na maioria das vezes a gente vai saber a causa. Então, o que eu sei de 25 anos acompanhando o pós-operatório é que provavelmente ele tinha uma doença familiar, e aí vale para todos os outros familiares investigar, que favoreceu uma doença trombogênica. Isso vem da genética. Então você, se ele tiver irmãos, o pai, todo mundo precisa de investigar um negócio que chama trombofilia. Vai num cardiologista, num clínico geral ou num hematologista. Se identificar esse fator em alguém da família, com certeza foi essa a causa, o que provocou a morte dele. O que é muito raro, porque lá no pós-operatório a gente usa remédio para que não dá trombose. Mas mesmo usando, fazendo todos os cuidados, alguns raros casos podem acontecer, infelizmente, essa intercorrência. Tá certo, doutor. Obrigado, Wanda. Que Deus possa confortar o seu coração e da sua família. Vou fazer um intervalo rapidinho, mas o doutor Rodrigo Penha, daqui a pouco ele volta para a gente continuar falando da saúde. Na sequência tem muita informação para você. Eu volto já já.
Ele voltou. As melhores ofertas estão no aniversário do menor preço Bahamas e Bahamas Mix. Óleo de soja veleiro 4,69. Isso mesmo, só 4,69. Feijão carioca Vasconcelos 6,99. Oferta imbatível. Arroz Vasconcelos 29,98. Leite longa vida 100 mil 3,79. Tá muito barato. Molho de tomate Tradelli 300 gramas, ofertaço de aniversário, só 85 centavos. Sobrecoxa de frango bife pave 1 kg 8,99. Aniversário do menor preço só no Bahamas e Bahamas Mix. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 32361669. Central Rural, a loja do homem do campo, tudo para sua chácara e fazenda, rações, inseticidas, feno, medicamentos, ferramentas, acessórios e muito mais. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94, Disca Entregas 3259-1800. Atenção Uberlândia, Feirão Casa dos Pisos, revestimento branco 32 por 57, só 18,90. Porcelanato 72 por 72, acetinado 35,90. Casa dos Pisos, Rua das Durandas 9 em Jardim Célia, 3227 1747. Minas de volta, agradecendo a sua participação. Daqui a pouco tem mais Médico do Povo, claro que você adora, não pode perder, tá bom? Uma mulher foi feita refém durante um assalto em Uberaba. Deixa eu chamar o Juliano Carlos para trazer as informações. O que aconteceu por aí, Juliano? Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Aquela história, Bagnete, infelizmente, a ocasião faz o ladrão. E é o que aconteceu ontem à noite na Rua Goiás, no bairro Santa Maria, aqui em Uberaba. Essa empresária dirigiu o veículo dela, importado Hyundai, e recebeu uma ligação através do aparelho celular da mãe. Ela estacionou o carro na via pública, fez o correto, porque não pode dirigir falando no telefone, e estacionou o automóvel enquanto falava com a mãe. Foi abordada por 3 bandidos. Um, inclusive, chegou armado, já colocou a arma já no vidro do carro, do banco do motorista, apontou para ela e anunciou o assalto, e os outros 2 chegaram na sequência na porta do passageiro. Eles ordenaram que essa mulher abrisse o carro. Ela abriu do carro e tentou descer para levar a chave, mas foi ameaçada de morte, então voltou com a chave para esse veículo. Os 3 criminosos entraram no carro e fugiram. Desesperada, ela saiu à procura de ajuda. Os policiais militares foram ao local, pegaram as imagens das câmeras de segurança do assalto e constataram que um carro branco estava na rua Ceará, virando ali paralela, dando apoio para os bandidos, e todos fugiram. Então, várias equipes da Polícia Militar de Uberaba e da região estão fazendo rastreamentos para identificar e prender esses bandidos que ainda não foram encontrados. Bagnete. A imagem é revoltante, né, Juliana? Aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Dirigir falando no celular não pode. Para atender, o ladrão chega e faz o que você acabou de ver. É lamentável. Atenção, donos de vans em Uberlândia. A Prefeitura Municipal abriu 13 vagas para o transporte rural da cidade. As contratações são em caráter de emergência. A remuneração por quilômetro é de R$ 4,09. Os interessados devem conferir todos os critérios e documentação por meio do telefone 34 3214 1575 ou presencialmente de segunda a sexta-feira, né? Aí então, junto ao núcleo do transporte escolar, de meio-dia às 5 da tarde. Combinado? Oportunidade para você. A gente tem acompanhado essa peleja, essa demanda aí de oferecer um serviço de transporte escolar de qualidade, principalmente aos alunos da zona rural. Se você é do ramo, pode ser uma oportunidade. Uma carreta carregada com leite pegou fogo hoje de manhã em Uberlândia. Segundo os bombeiros, as chamas começaram depois de uma batida entre 2 carretas. Olha só a proporção desse acidente. O motorista tentou apagar as chamas, não conseguiu. Um guincho foi acionado para retirar o veículo do local. A Polícia Rodoviária Federal interditou nos 2 sentidos. Caramba! Isso aí é naquele pontilhão ali, ó. Quem está saindo aqui, pegando a saída de Uberlândia, sentido a Nova Ponte, passando ali pelo Alvorada. Que estrago foi esse, hein? Olha a ousadia dos criminosos em Tuiutaba. Eles entraram em um lava-jato à luz do dia, anunciaram o assalto
e barbarizaram. É ou não é, Carlos Vilela? Barbarizaram foi pouco, viu, Bagnete? Isso aconteceu num lava-jato, plena luz do dia, né? O vídeo monitoramento mostra os bandidos chegando aí numa motocicleta, garupa e piloto, armados até os dentes, desceram da moto, cada um cuidou de enquadrar um funcionário aí desse lava-jato aí. Um deles na lateral, lá no fundinho trabalhando, o outro dentro do carro, limpando o carro. Os covardes, é claro que maquinado, arma na mão, agiram com muita violência, dá para ver, agrediram as vítimas. Um deles é arrastado pela camiseta. Todos são levados lá para os fundos, ficam sob a mira de uma arma, enquanto um dos bacanas vai na caminhonete, tenta ligar a caminhonete, o cidadão nem sabe mexer no veículo aí, volta lá e traz o rapaz de novo, o funcionário, faz o rapaz, obriga o rapaz a funcionar a caminhonete e depois cada um num veículo, um na moto, outro na caminhonete vazam. Essa ação gerou aí uma resposta imediata por parte das forças policiais de Tuiutaba. Uma operação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Militar está em curso para chegar até esses criminosos covardes aí e a polícia já está no encalço dos dois. Devem ser presos a qualquer momento, viu, Bagnete? Tomara que assim seja. E a dupla chegar lá para pedir emprego, tá precisando de lavador aí, eu sei encerar um carro, passar aspirador, chegar lá para pedir emprego não chega não. Mas para roubar o trem dos outros e tentar atazanar a vida de quem está trabalhando, isso é bom. Não é bom para ligar a caminhonete, né? Porque também é uma topeira, não sabe nem mexer num carro desse. Mas para trabalhar, não quer nem saber. Com essas imagens eu vou fazer um intervalo rapidinho e volto já. Uberaba está em festa e nós, da Imob Hub em Conil, queremos homenagear a toda a comunidade que nos acolheu de braços abertos. Para nós é um grande orgulho iniciar a nossa jornada nessa região tão próspera com o povo trabalhador e hospitaleiro. Reafirmamos o nosso compromisso de crescer junto com a cidade. Parabéns, Uberaba, pelos seus 204 anos. Ai, gente, como é chato quando as cores das roupas desbotam, né? Vermelho vira rosa, preto vira cinza e branco, vira bege. Mas aqui em casa não. Eu uso Tuf sem cloro para manter as cores. É branco mais branco e cores vivas por mais tempo sem desbotar. Ah, e Tuf tira as manchas e elimina os maus odores. Então, bora salvar as cores com Tuf? Tuf sem cloro. Cuidado suave, resultado poderoso. Qualidade Start. Oi pessoal, a Para Tudo tem uma linha completa de bebidas que combinam com todos os seus momentos. E para saber mais receitas com as bebidas Para Tudo, acompanhe toda semana o Nossa Prosa. Para Tudo, bebidas que combinam com você. Hora de visita aqui no Minas, claro, para a gente saber dos assuntos de hoje do Band Mulher, com a nossa amiga Vanessa Pires. Boa tarde para você, Vanessa. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde para vocês que estão aí. Tem gente que já almoçou, já está na sobremesa, né? Que beleza. Olha só, a gente segue na Semana Especial da Mulher no Band Mulher e hoje as minhas entrevistadas são pessoas que têm história para contar quando o assunto é ser mãe, mulher, esposa, trabalhadora, ou seja, sabe aquela mulher multifuncional que eu tenho certeza que a maioria de nós somos? Como que a gente dá conta de tanta demanda, né? De dar conta das funções de casa, de cuidar do filho, ensinar, educar, as tarefas do trabalho, tudo isso é uma função muito complicada e a gente vai entrevistar duas mães. Uma, ela faz doutorado na universidade, a demanda é muito grande e é mãe solo. E a outra é uma mãe atípica, tem um filhinho que tem autismo e as duas, e ela também é professora, e ela é professora de educação especial. Então as duas vão contar sobre essa luta, esse desafio, como que elas tiram de letra. Hoje também tem gastronomia e nesse embalo da Páscoa, né, que chega agora no fim do mês, a gente tem uma receitinha deliciosa com frutas e chocolate. E tem os bastidores, vamos continuar falando de quem? Vanessa Camargo, que tá dando o que falar. Eu espero vocês, viu? Daqui a pouquinho, ó, coladinho com Minas Urgente. Tá combinado, mas a gente prefere a Vanessa Pires, tá bom? Um abraço pra você, daqui a pouco a Vanessa Pires chegando com o nosso Band Mulher, você não vai perder. Vou fazer um intervalo rapidinho, não sai daí na sequência, tem muita informação pra você, é um instante só. Minas Urgente.
Oferecimento: novo amaciante Tuf concentrado com óleos essenciais. 10 vezes mais perfume. Ele voltou. As melhores ofertas estão no aniversário do menor preço Bahamas e Bahamas Mix. Óleo de soja veleiro 4,69. Isso mesmo, só 4,69. Feijão carioca Vasconcelos 6,99. Oferta imbatível. Arroz Vasconcelos 29,98. Leite longa vida 100.000 3,79. Tá muito barato. Molho de tomate Tradelli 300 gramas ofertaço de aniversário. Só 85 centavos. Sobrecoxa de frango Bife Pave 1 kg 8,99. Aniversário do menor preço só no Bahamas e Bahamas Mix. Março tem Detona Preços aqui no Gigante dos Pisos. Pisos 57 por 57 a partir de R$14,90. Caixa d'água 1.000 litros a partir de R$369,90. Detona Preços é só aqui no Gigante dos Pisos. Central Rural, a loja do homem do campo, tudo para sua chácara e fazenda, rações, inseticidas, feno, medicamentos, ferramentas, acessórios e muito mais. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94, Disque Entregas 3259-1800. Atenção Uberlândia, Feirão Casa dos Pisos, revestimento branco 32 por 57, só R$18,90. Porcelanato 72 por 72, acetinado R$35,90. Casa dos Pisos, Rua das Durandas 9 em Jardim Célia, 3227-1747. No quadro Gastronomia do Band Mulher, que vai ao ar toda quarta, você acompanha receitas especiais, econômicas e práticas para facilitar o seu dia a dia, né, Dani? Isso mesmo, Vanessa. Vamos preparar pratos com aromas e sabores e surpresas deliciosas com aquele tempero que a gente aprecia e conhece. Já me deu até água na boca, viu? Olha só, eu espero você no Band Mulher a partir das 13h50. Oferecimento Rede Supermax, pertinho de você. Minas de volta para falar da sua saúde com o Dr. Rodrigo Penha, aqui no nosso Médico do Povo, toda quarta-feira, um sucesso de audiência, hein, doutor? Vou te contar. O Clauton Humberto, que está participando com a gente aqui. Doutor, já tive infecção de urina 3 vezes por não beber água, ir muito pouco ao banheiro, urinar. Aguentava, segurava a urina o dia todo. Agora bebo água e a todo momento tenho que ir ao banheiro, toda hora. Bebi água, passa um pouquinho, tenho que ir urinar. Isso é normal? É assim mesmo que funciona? Cleiton, assim, é muito raro infecção urinária em homem, tá? E não é porque você não bebeu água que causou a infecção urinária, né? Tem um monte de gente que não bebe água e não causa a infecção urinária. Só que isso é um fatorzinho de risco a mais. Se você tem sede e não se hidrata, você fica desidratado, isso pode te ajudar a formação de cálculo e pode te ajudar um pouquinho na formação de infecção urinária, mas não é a causa. O que eu falo para os meus pacientes é o seguinte: o melhor centro de regulação da água corporal chama-se sede, se você tem sede. Então, o que a gente orienta beber, 2 litros, 3 litros de água por dia, é você não esquecer na hora que você tem sede de beber água. Por isso que a água aqui tem que estar pronta. Se a água está perto de você, você tem um pouquinho de sede, você bebe. Agora, ingerir água sem necessidade e muito, só por beber, estou contando lá, vou beber 6 litros de água por dia, não faz bem para o organismo. Isso até tem um nome dessa doença, chama potomania. Se você beber água mais do que o seu organismo precisa, isso vai fazer mal para o seu organismo, não está fazendo vantagem nenhuma. Então beba de 2 a 3 litros de água e não negue a sua sede. Está com sede, beba água, né? Se você está tendo que levantar antes de 1 hora, 2 horas para ir no banheiro, bebendo água é exagero e só está indo no banheiro, isso não está te fazendo bem nenhum. Aliás, você pode até desidratar pelo excesso de água, porque você acaba perdendo um pouco de mineral. Então, preste atenção na sua sede e beba de 2 a 3 litros de água por dia. Infecção urinária é um outro problema. Consulte um urologista, às vezes você precisa tomar alguns antibióticos de prevenção e não tem nada a ver porque toma ou porque não toma água. Doutor, olha só que legal, o Olair, nosso amigo telespectador aqui do bairro Moarama, ele dá um aviso à população e gostaria de uma explicação do doutor. Ele conta que ontem foi no UBS do bairro Custódio Pereira e ontem chegou o remédio da diabetes. Ele é tipo 1, ficou 3 meses sem o remédio. Então ele falou, Bagnete, avisa o povo aí que já pode buscar que o remédio já chegou. Mas ele quer saber o seguinte, o risco de ficar esse período sem fazer a medicação. Não, se ele é diabetes tipo 1, deve ser insulina que ele está falando, né? Ele mandou uma foto aqui, ó,
Ixi, é um nome difícil aqui, isso. Vem cá, Ali. Como é que é? Glicazida. Ele deve ser, Glicazida. você deve ser diabético provavelmente diabético tipo 2. O que a gente recomenda, existe remédio para pressão alta na farmácia gratuita, farmácia popular, tem no posto. Você pode até nessas farmácias comerciais que tem um remédio para diabetes para pressão gratuito. Mas o que a gente recomenda, você não pode ficar sem o remédio, né? Então tem que conseguir. Se faltou no sistema público, está faltando ali, tente arrumar com alguém, mas não fique sem o remédio, porque isso faz mal. Você piorou os seus índices de glicose naquele período. Mas essa glicazida é um remédio que controla o diabetes tipo 2. Ele ajuda a baixar um pouquinho a glicose. Ele não vai fazer tanta falta assim no teu tratamento como uma insulina. Se fosse uma insulina, não daria para ficar sem. Mas a recomendação que eu dou em geral, se faltou na rede pública, tente deixar uma reservinha para você comprar um investimento que você faz na sua saúde, na sua vida, que você só tem uma. Então, às vezes, você está utilizando dinheiro que é muito bom para casa, para o estudo, para a viagem, para algum outro lazer, mas a sua saúde ela tem que ser prioritária, porque depois não tem reversão. Doutora, a nossa amiga telespectadora Jacinta, ela queria perguntar ao doutor, ela conta que ela fez um raio-x, constatou que ela tinha uma imagem similar em região hilar. Só que ela fez uma tomografia e deu que está tudo certo, está tudo normal. Ela quer saber por que da divergência de exames, por que um dá errado. Não está errado não, isso é comum, né? Medicina não é uma ciência exata. Essa região perihilar é onde ficam os brônquios e os vasos do pulmão. Às vezes a gente faz um raio-x, que é um exame bem simples mesmo, e a gente fica com alguma dúvida. Você parece que existe algum foco de pneumonia ali, ou parece que não tem. E aí a tomografia é um exame bem mais específico. Um raio-x no SUS custa R$10, a tomografia custa R$500. Então, não dá para fazer tomografia em todo mundo? Não dá. Se já resolveu com o raio-x, não é que o exame deu errado. Ele não teve a especificidade para descobrir. E aí, a tomografia não mostrou nada, acabou. Está resolvido o problema, graças a Deus. Não tem nada, esquece o exame anterior. Doutor, agora a dúvida é do Elvis. Elvis, nosso amigo telespectador. Elvis Divino, um abraço para você. Água no joelho, qual a solução, doutor? A causa, o tratamento? Se o senhor puder dar uma aulinha aqui para o Elvis e para nós. Ô Elvis, o que você tem, na realidade, é uma inflamação da cartilagem e aquele espaço dentro do seu joelho, aquela articulação que era para ser preenchida só com líquido sinovial, que é o líquido da articulação, inflamou e encheu de líquido. Isso é muito ruim, isso é uma doença. Então, quando isso está doendo demais e está incomodando muito, o médico ortopedista pode ali fazer uma anestesia local, drena aquela água, tira aquela água para gerar um conforto maior. Às vezes coloca algum remédio ali, um corticóide, um inflamatório, para que aquilo não forme. Mas provavelmente isso vai formar de novo. Então você tem que evitar esforçar o joelho, expor aquela articulação a muito peso e a muito esforço, para não voltar a formar aquilo com frequência, porque isso vai ser de repetição. Então essa água no joelho é uma doença da articulação. Pode ou não ser drenada, isso vai depender do ortopedista, dependendo do desconforto. Mas você tem que tomar cuidado para isso não voltar. Doutor Rodrigo Penha, nosso médico do povo, toda quarta-feira aqui falando da sua saúde. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Vamos lá, e fica um conselho aí, inspira, respira, não pira, mesmo que problemas aconteçam, tenta ter um dia a dia bem tranquilo. As perguntas que a gente não respondeu hoje, a gente guarda com muito carinho. Na semana que vem a gente responde com o doutor Rodrigo Penha aqui no Médico do Povo. Muito obrigado. Agora sim, deixa eu contar para você então a conclusão das investigações sobre o caso daquela jovem que perdeu a vida na cidade de Araguari, onde teve o nome envolvido em uma grande mentira, uma grande fake news, também relacionado ao artista Whindersson Nunes. Cadê o Galvão, que esteve com a polícia e traz os detalhes para a gente, Galvão? Bagnete, de volta aqui no Minas Urgente para falar desse caso que chocou o país inteiro e teve a sua conclusão no dia de hoje. Bem, eu não vejo isso como uma reviravolta porque o inquérito policial é um só. Fora isso, é só bochicho, é só hipóteses do que pode ter sido acontecido. Tudo começou no dia 10 de dezembro de 2023, onde a jovem Jéssica Canedo, ela criou alguns perfis falsos nas redes sociais
para entrar em contato com as mais variadas páginas de fofoca existentes no Brasil, para compartilhar supostas conversas de cunho amoroso com o humorista renomado, o Whindersson Nunes. E isso acabou gerando uma grande repercussão, porque essas páginas de fofoca, elas compartilharam esses prints afirmando que o Whindersson Nunes estava, sim, com esse suposto envolvimento amoroso com a jovem Jéssica Canedo, de 22 anos, natural de Araguari. A partir daí veio uma enxurrada de comentários maldosos contra esta jovem, que dizia: olha, você não tem porte para se envolver com o humorista do Whindersson Nunes, a sua classe social não condiz com a realidade, e o desfecho trágico disso tudo pode ter sido motivado por uma mensagem recebida pela jovem no dia 18 de dezembro, por uma jovem de 18 anos, moradora da cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, que dizia mais ou menos assim: olha, por que você não se mata logo? E isso pode ter sido o motivo do suicídio desta jovem. Eu conversei com o delegado Felipe Monteiro, da Polícia Civil de Araguari, que nos detalhou mais a respeito de como foi o desenrolar deste inquérito policial de 200 páginas. Vamos acompanhar. O dia 10 foi o período que ela criou, né, a conta dela no Instagram, e também dois perfis falsos, a partir dos quais foram divulgadas essas notícias para diversas páginas. A partir do momento que essa notícia caiu nas redes sociais, como a pessoa envolvida era um humorista famoso no Brasil inteiro, várias pessoas começaram a fazer juízo de valor sobre esse suposto relacionamento. Como você disse, algumas elogiando e muitas delas criticando a própria jovem, né, dizendo que ela nunca teria condições de se envolver com um humorista, e criticando a aparência física dela, a condição financeira, etc. E tudo isso, como saiu do controle dela, acabou afetando ainda mais a situação dela de depressão, e que culminou com essa conduta drástica. Agradecer a toda a polícia da cidade de Araguari, que se empenhou muito nesse caso, né? Uma reviravolta, um desfecho surpreendente. Claro, nada vai trazer de volta então a vida dessa jovem bonita, com o futuro pela frente, a família que sofre as consequências de tudo, principalmente a morte, e toda essa repercussão no Brasil, né? As investigações aí dando conta, então, que ela mesma teria promovido essas mentiras, essas fake news, enfim, está lá relatado no inquérito da polícia. O artista, ele ainda não se pronunciou, né, nas suas redes sociais. À época do acontecido, ele veio a público e falou a respeito também. Até o momento, ainda nada. A gente se solidariza com a família dessa jovem e fica um alerta a todos os pais, mães e jovens, né, dos perigos, dos riscos da internet. Né? A gente sabe aí, então, que o mau uso das redes sociais pode acarretar consequências desastrosas. E esse é mais um caso. Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Está chegando Vanessa Pires e o Band Mulher, claro que você não vai perder. Depois a Kátia Fonseca com o Melhor da Tarde, Datenão no Brasil Urgente e Gestione Serrati, 10 para 7 da noite no nosso Band Cidade. Forte abraço, até amanhã, tchau! Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba, a Band é nossa, faz parte da nossa vida. É Band Uai! Universidade do Agro apresenta Agroband. Agora na Band você fica muito bem informado. O Agroband traz para você as principais informações do agronegócio em tempo real. Diariamente no Agroband News, em 2 horários. Aos domingos, reportagens especiais às 7h30 da manhã com histórias inspiradoras, tecnologia no campo, o trabalho do produtor rural, sustentabilidade, entrevista e análise do mercado agropecuário com quem entende do assunto. Eu, Everton Fernandes, te convido a assistir o programa Agroband aqui na tela da Band Triângulo. Eu te espero.